Hoje, a operação policial era muito mais planejada, né? Planejada no sentido de ter que fazer uma mega operação para você poder conseguir operar. Pelo menos o que a gente percebe, né? A gente não tem notícia do BOP, a gente vê BOP com PRF, BOP com CORE. É impressão nossa de leigo, de quem está em casa acompanhando pelo judiciário, pelo noticiário, ou realmente, em 2023, a polícia tem mais dificuldade para operar o BOP, para estar todo dia batendo comunidade, fazendo patrulha de contato? O que você pensa? Uma outra patrulha de combate que existe é uma patrulha chamada de economia de forças. Ela tem uma característica, um emprego específico. Eu andei ouvindo que o BOP estaria fazendo já há algum tempo economia de forças no Jacarezinho. Não sei se procede isso, se continua. Essa patrulha de economia de forças, dentro da corporação, ela era conhecida como ocupação, né? Sim. Mas, na verdade, o nome técnico é patrulha de economia de forças. O BOP vai realizar a economia de força, como sempre realizou, dependendo do momento político. Ordem do comandante-geral, ordem do secretário atual ou do governador, porque ele precisa neutralizar, tornar uma determinada área mais pacificada, menos agressiva, né? Eu não sei, como disse, eu não sei se está realizando, mas eu soube que o BOP estava fazendo isso. Se o atual comandante ele está encontrando alguma dificuldade política, pode ser em razão de um reflexo dessa, como você disse, desse período pandêmico, onde alguns magnânimos inventaram algumas questões que são ilações de competências, onde um está querendo executar o serviço do outro, um está querendo determinar o que o outro pode fazer. Me parece que a Polícia Militar ainda é um órgão do Executivo. Então, competência é do governador do Estado. É o governador do Estado que tem a sua necessidade, ele percebe a sua necessidade, ele está aqui no Estado, ele está vendo, ouvindo as reclamações dos cidadãos daquela cidade, daquele estado. Ele sabe a necessidade específica, ele não está em palácios distantes, assim, imaginando o que pode estar acontecendo aqui ou não. Então, se houve alguma influência, e até hoje isso é um reflexo, eu lamento que nós estejamos nessa situação. Eu até acho e agradeço ter passado por isso, porque na minha época eu não reconheceria isso como sendo competência de A, B ou C, porque eu estaria vendo, imagina, eu, tenente-coronel, mas eu conheço profundamente a minha atribuição. E se é de um, não é de outro. Não existe, pode ser daqui, pode ser dali. Não é. Não existe essa acumulação de competências. O que existe é competência de um, competência de outro. Como eu julgo não ser competente para ficar dando pitaco nas áreas alheias, né? Então eu me reservo a minha competência. E não gosto que atravessem a minha competência. Nunca gostei. O que a gente percebe, tem um intervalo de 20 anos, né? 20 anos eu era um menino de 17 anos acompanhando pela televisão os noticiários da polícia do Rio de Janeiro trabalhando. E hoje o mesmo noticiário é isso, né? Muita crítica à operação policial. A operação policial virou, aqui no Rio, e acho que até no Brasil, conversa de igual tinha no passado o Fla-Flu, né? Você tricolor, com bom tricolor, eu flamenguista, tem um Fla-Flu no domingo e segunda-feira todo mundo está discutindo o que aconteceu no Maracanã. Mas de uns anos para cá se discute o que aconteceu no Complexo do Alemão, da Penha, do Jacarezinho. Então, é sobre isso que eu provoquei aqui nesse momento da nossa conversa.
O comandante atual do BOP tem toda a competência e está conduzindo o trabalho da melhor forma, mas existe uma pressão muito maior hoje na atividade policial do que tinha 20 anos, suponho, né? Minha percepção. Eu acho também. A primeira esquisitice é a própria mídia, que eu cansei de ver isso daí. Por exemplo, a Polícia Militar é uma das únicas instituições que está na rua 24 horas por dia. Então ela fica mais afeta às críticas de uma forma geral, e crítica a gente fala positiva e negativa. Então se alguém erra mais é porque está mais exposto, né? E a mídia, quando queria pressionar o governo do Estado, o fazia através da Polícia Militar, porque ela acerta tanto e erra de vez em quando, como todos nós. A instituição é composta dos seus integrantes. Os seus integrantes são seres vivos, né? Homens como nós que temos acertos e erros, né? Os erros, lamentavelmente, assumimos a responsabilidade. Os acertos eu observava que praticamente não eram considerados, né? Então, essa dificuldade que a Polícia Militar encontrava através da crítica da mídia visava só uma coisa: pressionar o governo para que o governo liberasse verbas para... Porque a partir do momento que o governo fazia, e nós temos algumas referências nisso aí. Por exemplo, eu me lembro que o governador, vou fazer comentários aqui de análises minhas, sem qualquer apologia política. O governador Leonel Brizola, ele era muito criticado pela mídia, não liberava nada para ela, né? O governador Garotinho era muito criticado, não liberava nada para a mídia. Os outros, eventualmente, poderia ter uma crítica ou outra só para poder dizer, está passando em céu de brigadeiro esse período, né? Porque abria o caixa do governo do Estado para poder pagar jornais, publicações e assim assado. E acaba que a segurança é o alvo mais atraente, né? A saúde também a gente vê, mas não tanto quanto a segurança. Situação dos hospitais. Então, o que a televisão trabalha, em regra, são esses dois temas. Eu nunca vi isso daí, não quero nem saber. Eu, por exemplo, durante um período, no final do meu comando, em 2006, o final do meu comando foi em 2006, mas um pouquinho antes, 2005, nós estávamos operando, às vezes, em Campo Grande. O hospital em Campo Grande estava praticamente fechado, não tinha emergência. Eu falava para o meu comandante intermediário: olha, coronel, se nós tivermos uma operação e nós tivermos um policial ferido ou alguém ferido que nós precisemos socorrer, o que a gente vai fazer se não tem hospital aqui? Vamos levar para onde? Para Bangu? Nós estamos em Campo Grande. Levar para Bangu? Levar para o centro do Rio de Janeiro? Então, as deficiências do Estado são muito grandes, mas você vê, isso não aparece. Agora, coloca a atividade policial deficiente para você ver, a mídia cai de pau. Se for deficiente, também cai de pau. Não, exato. Quando falou assim, o policial erra porque ele é parte da sociedade e é ser humano, todo ser humano erra. Ok. Só que, e quando ele acerta, ele também é criticado, porque quando você muda o conceito, se o policial faz uma operação na favela, na comunidade, lá, às 5 da manhã, e ela perdura porque a resistência é tão grande e que vai ter 3 horas de intenso tiroteio, às 8 horas da manhã, 7h30, quando tem aquele fluxo grande de gente indo trabalhar, indo para a escola, vai ser criticado, como se a operação errada fosse. Uhum. Mas não. Errado é quem está ali naquele terreno e está resistindo à atividade policial. O grande lance é que essas comunidades, pelas suas características pouco permeáveis ou quase impermeáveis, elas acabam criando um estado paralelo, com uma estrutura própria de defesa, com leis próprias,
com organismos muito específicos, onde eles próprios decidem sobre tudo. E algumas poucas pessoas acabam submetendo uma população grande, e nós podemos ter certeza, 99% das pessoas, elas são legítimas, são trabalhadores como nós, decentes, que precisa morar, infelizmente, ou mais próximo dos centros urbanos, ou independente disso, num local que tenha melhores condições, seja mais barato o terreno, onde possa ter a sua casa própria. E essas pessoas acabam tendo que conviver com esses delinquentes, esses animais que pensam e agem como animais, parecem conosco fisicamente, mas não são. A população fica subjugada ao crivo deles, ao achismo, ao humor deles. Eles executam, eles criam verdadeiros tribunais e estabelece quem pode viver, quem pode morrer. Se a filha tem que continuar morando com o pai ou se vai sair da casa dos pais, são eles que definem. E quem vai dizer que não? Aí, nessas horas, como aconteceu recentemente, eu boto recentemente, pelo menos 1 ano e meio por aí, no 7º Batalhão, onde o comandante, que estava fazendo um excelente trabalho, o coronel Tramontini, ele recebe uma denúncia, disque denúncia, porque as pessoas têm liberdade para fazer isso, e existe até a estrutura do disque denúncia, para poder resgatar uma pessoa que estava sendo mantida em cárcere privado. Aí ele coloca a sua estrutura, que é a estrutura do Estado, do Executivo, para fazer frente a essas condições. Cumpre a missão, só que até chegar lá tem resistência. Tem resistência, tem confronto, e eles conseguem eventualmente neutralizar delinquentes, animais. Aí depois vem essas organizações todas, Ministério Público Federal, reclamar, eu digo, é da minha boca, né? Na verdade, eles estão querendo discutir legalidades. Olha que legalidade! Que legalidade é essa? Sempre foi, por que é que agora não é? Porque tem uma ADIM. ADIM, o caramba! Porra, nós temos delinquentes armados de fuzil aqui dentro dessas comunidades, que são locais praticamente impermeáveis. Eu quero ver os nossos magnânimos ministros virem aqui conhecer esse negócio. Não é vir como o ministro da Justiça veio, todo combinado, tudo acertado. Tá entendendo? É vir de supetão para ver se vai entrar, vai ver como é que vai se comportar. Chega, vai numa unidade qualquer com maior sigilo, entra no blindado e vai lá ver. Essa que é a verdade. Agora, a gente está querendo, aqui no Brasil, fazer um mascaramento dos nossos olhos, fingir que nós não estamos vendo? É por isso que está desse jeito.